palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Glórias ao Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que conhece, que ouve e que segue a voz de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Bendito seja aquele que tem poder para salvar os que são dele e poder para condenar os que o rejeitam. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te alinhe com a palavra de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, vozes humanas são aquelas que os nossos corpos conseguem produzir e captar através do nosso sistema auditivo e consistem no som produzido pelas cordas vocais quando o ar liberado pelos pulmões as atravessa e que, através do nosso comando neural, realiza ajustes musculares, faz pressões de diferentes graus sobre elas e as fazem vibrar, sendo esse som, assim, modificado pelo trato vocal. A voz humana é usada para falar, cantar, gargalhar, bocejar, soluçar, chorar e gritar, entre outras funções. Além das vozes humanas, existem também outras vozes que normalmente se enquadram em 3 grupos: a voz de Deus ou de seus anjos, a voz do mundo e a voz do inimigo. Existe ainda a voz da nossa própria imaginação, algo que é produzido pelas nossas mentes. É preciso distinguir o tipo de voz que ouvimos quando a ouvimos e a sua procedência, para não cairmos em nenhuma armadilha.
e para não sermos apanhados no erro, seguindo justamente alguma orientação que não deveríamos seguir. Deus me falou. Essa é uma das frases que mais ouvimos no meio evangélico. E isso, a princípio, não é um problema, porque Deus fala mesmo, e fala muito, apesar da maioria das pessoas não conseguir ouvir a voz de Deus. Alguns a ouvem, mas não creem se tratar da voz de Deus, porque não são ovelhas do Senhor, já que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Outros a ouvem, mas levantam a própria voz e falam mais alto do que a voz de Deus, porque preferem seguir com seus próprios planos, realizando as próprias vontades. Outros ainda ouvem vozes estranhas e as atribuem a Deus. E existem ainda os que não ouvem nada, mas criam fantasias nas suas mentes e saem por aí realizando as próprias vontades e dizendo que estão fazendo o que fazem porque receberam ordem de Deus. Como estão vendo, existe de tudo. Mas a verdade é que Deus fala. E Ele fala através da sua palavra, fala através de sonhos e visões, através dos seus profetas, e fala diretamente conosco, no mais íntimo do nosso ser, no nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que efetivamente pertencemos a Ele. Desde a criação do mundo, Deus fala tanto ao universo quanto aos seus anjos e também aos homens. E foi justamente através da voz de Deus que tudo foi criado. Deus usou a sua voz com autoridade e numa prova de fé, falando ao espaço. Ele disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Ainda na criação, quando Deus decidiu criar a vida humana, Ele falou aos seus anjos: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Observem que Deus não falou com uma pomba ou com um jovem que estaria sentado ao seu lado, ou seja, com o Espírito Santo e com o Filho. Porque a palavra de Deus nos indica que existe apenas um único trono no céu e um único Deus assentado sobre o trono, conforme nos escreve o apóstolo João em sua visão apocalíptica do ambiente celestial e o profeta Ezequiel em uma visão profética. Ambos descrevem o céu como havendo nele um único trono e um único ser assentado sobre ele, donde se conclui que existe um único Deus. E o Pai não falava com o Espírito Santo ou com o Filho, ele falava era com seus anjos. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ezequiel 1, 26. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele. Após a criação da vida humana, Deus passou a falar também aos homens. Desde o princípio dos tempos, Deus fala ao homem de diversas formas, com o intuito de abençoar, de alertar e de orientar. Mas, diante da rebeldia do homem, Deus fala também para punir e amaldiçoar. No paraíso, Deus falava a Adão e Eva diretamente, e eles a Deus. E o Senhor lhes instruía sobre a forma como eles deveriam proceder para permanecerem no paraíso, em contato direto com Ele. Deus falou com Caim após ele haver assassinado o seu irmão Abel, para cobrar explicações sobre o ato maligno por ele praticado, para expulsá-lo da sua face por causa do pecado e para amaldiçoar a ele e a seus descendentes. Mas em seguida, diante do arrependimento de Caim, Deus usou a sua voz para exercer a sua misericórdia para com ele, protegendo-o de ser alvo de qualquer ato de vingança. Deus sempre fala aos homens. Deus falou a Noé, que achou graça diante do Senhor, porque era justo e perfeito, e andava com Deus. E Deus lhe falou, pronunciando o fim de toda a carne, devido à corrupção do ser humano e à violência, e para instruí-lo sobre a forma de salvar a ele e a sua família do dilúvio que estava por vir. Gênesis 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 4, 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Gênesis 4, 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará.
O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus nos fala de diversas formas. E sempre que Ele fala, sentimos que é a voz de Deus. Mas precisamos estar sempre atentos. Deus falou a Elias no Monte Horebe, quando o profeta se sentia deprimido devido à constatação da corrupção dos filhos de Israel, que haviam abandonado ao Senhor. E Deus falou a Elias para confortá-lo com uma voz mansa e delicada. No livro de Salmos, o salmista nos revela que a voz de Deus soa como um brado veemente e é poderosa e cheia de majestade, e que ela troveja sobre muitas águas, e que quebra os cedros do Líbano e os faz saltar como um bezerro, e que separa as labaredas do fogo e faz tremer o deserto. E quando o Senhor fala, como um trovão no céu, há saraiva e brasas de fogo. Em Apocalipse, o apóstolo João nos descreve a voz do Senhor como sendo uma grande voz, como um som de trombeta. Notem que todos os que ouviram a voz de Deus não tiveram dúvidas de que se tratava da voz de Deus, independentemente da forma como ela se manifestou, da forma como Deus falou. E assim é como tem que ser conosco. Não existe voz tão poderosa e distinta em todo o universo, o que coloca a voz de Deus na condição de voz inconfundível, assim como único e inconfundível é o nosso Deus. 1 de Reis 19, 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Salmo 68, 33. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente.
Salmo 29, 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Salmo 18, 13. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Apocalipse 1, 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Glórias ao nosso Deus. Existe um trecho bíblico muito conhecido no livro de João, contendo um dito de Jesus que precisa ser interpretado profundamente. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que ele as conhece e que elas o seguem, e que ele lhes dá a vida eterna, que elas não conhecerão a morte eterna e que ninguém irá tomá-las da mão dele. Vejamos o trecho. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele está dizendo que, assim como ele falava em parábolas, para que os que não são dele não compreendessem a sua mensagem, os nossos ouvidos são sensíveis à voz de Deus, mas os ouvidos dos ímpios não são. Mas ouvir a voz de Deus não é apenas no sentido auditivo, porque observem que Jesus complementa a frase dizendo que as suas ovelhas o seguem. Seguir a Jesus significa obedecê-lo, fazendo a vontade dele. Então, que fique claro que nós, que conseguimos captar o som da voz de Jesus, temos o dever de obedecê-lo. Não é ouvir e deixar para lá, ou entrar por um ouvido e sair pelo outro. É para ouvir e cumprir com as ordens dele. Os que assim procedem, esses sim, são confirmados como sendo ovelhas do seu rebanho e irão receber a vida eterna. Ora, os que ouvem a voz de Deus e o obedecem são justamente os que foram predestinados por ele para a vida eterna, os que são dele.
e foram criados para o louvor da sua glória. Os outros não ouvem a voz de Deus, mas ainda que ouçam, não lhe darão qualquer atenção. Efésios 1, 11. Nele digo, é quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. No trecho inicial que apresentamos, ao início dessa mensagem, no capítulo 5 do livro de João, temos Jesus fazendo uma grande revelação aos judeus que o perseguiam para matá-lo. E o perseguiam porque não acreditavam que ele fosse o Cristo. E porque ele se declarava como sendo o Filho de Deus. Jesus disse naquela época que quem ouve a sua voz, quem ouve a sua palavra e crê no Pai, já tem a vida eterna e não será julgado para condenação, porque já passou da morte para a vida. Esses, meus irmãos, são os que vivem em espírito e são salvos pela fé, pela graça do Senhor. O apóstolo Paulo reitera essa afirmação em sua carta aos Romanos, destacando que precisamos andar segundo o Espírito. Jesus disse ainda que viria uma época em que os mortos ouvirão a sua voz e diante da sua voz ressuscitarão para a vida eterna. Jesus declara ainda que recebeu do Pai a missão de nos julgar. Ele veio como mestre e cordeiro, mas está voltando com grande glória, como grande Deus, como grande Rei e Juiz. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e dele o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A continuação, no nosso trecho inicial, Jesus reafirma que, ao som da sua voz, todos os que estão nos sepulcros sairão. Os que praticaram o bem para a ressurreição da vida eterna, e os que praticaram o mal para a condenação eterna. Nesse caso, fica claro que nesse dia todos ouvirão a voz de Jesus, não apenas as ovelhas do Senhor. João 5, 28.
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Neste mundo, muitas vozes soam durante todo o tempo. Para seguirmos ao Senhor, para obedecermos à voz de Deus, precisamos, primeiramente, identificar a voz que é de Deus, para então obedecê-lo. Já vimos que o nosso Deus fala de diversas formas e com diferentes tipos de vozes. Os nossos ouvidos captam vozes que são do mundo, vozes que são de Deus e dos seus anjos, e vozes do inimigo também, além das nossas próprias vozes. Não minimizemos a ousadia do maligno, que com a sua voz enganou a Eva no paraíso. E foi ele próprio que tentou a Jesus no deserto, mesmo sabendo que Jesus era Deus. Quem é de Deus e conhece ao Senhor não tem muita dificuldade para identificar a voz que é de Deus. Primeiro, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos ajuda nessa identificação. A voz que é de Deus tem que trazer paz e conforto aos nossos corações. Deus fala em tom de condenação somente para os ímpios e os rebeldes. Aqueles que não se submetem a Ele e que, portanto, irão experimentar a ira do Senhor e a condenação eterna. Não é o nosso caso. Também identificamos a voz de Deus porque o nosso Deus não se contradiz. Qualquer mensagem que conflite com a palavra de Deus expressa na Bíblia não provém do Senhor. Deus é perfeito. E no livro de Atos dos Apóstolos, encontramos o registro de que, durante o derramamento do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, quando estavam reunidas pessoas de várias nações e línguas, muito embora os judeus da Galiléia falavam na sua própria língua, cada um dos seus ouvintes ouvia a mensagem na sua língua natal, compreendendo totalmente o teor da fala. Notem que o nosso Deus é poderoso para nos fazer identificar e compreender integralmente a sua mensagem. Atos 2, 12. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Louvado seja o Senhor!
No livro de Mateus, temos o registro de que o Senhor apareceu num sonho a José no Egito e lhe deu ordem para que voltasse para a terra de Israel, porque o rei Herodes, que procurava a morte do menino Jesus, já era morto. Então José se preparou para empreender a viagem de volta. Mas ouvindo que Arquelau, filho de Herodes, reinava em seu lugar, temeu e ficou indeciso com relação ao cumprimento da ordem de Deus. Mas, sendo mais uma vez instruído em sonhos por uma revelação divina, voltou seguro para a Galiléia e viveu na cidade de Nazaré. Mateus 2:19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Existe nos dias de hoje muita gente se escudando em Deus para fazer as suas próprias vontades. Fazem o que querem e colocam a culpa em Deus. Todos ouvem vozes e afirmam sempre que é a voz de Deus. Se duas pessoas ouvirem mensagens diferentes sobre o mesmo assunto e essas mensagens não se complementam, nem se harmonizam, mas são conflitantes entre si, é preciso confirmar se a voz que foi ouvida é a voz de Deus. Porque, certamente, pelo menos uma delas não é de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que é um dos caminhos ou uma das verdades. Não é possível que o nosso Deus tenha uma interpretação sobre um trecho para um e outra diferente para outro. O Senhor não tem uma verdade para um e outra verdade diferente para outro. A verdade de Deus é única e absoluta. Procurem na Bíblia, pesquisem, mas pesquisem em fontes confiáveis e peçam ao Senhor a correta interpretação do texto em questão. Mas tenham muito cuidado. Existe na internet inúmeras publicações do tipo: a maior contradição da Bíblia, as 100 contradições bíblicas, as 480 contradições bíblicas. Fujam delas, porque todas provêm de falsos profetas e do anticristo. Pessoas que não têm o menor conhecimento de Deus. Porque na Bíblia não há contradição. Assim como em Deus também não há contradição.
Existem pessoas que desejam muito alguma coisa e colocam aquilo no seu subconsciente. E muitas vezes ouvem a própria voz falando o que elas desejam ouvir e assumem como sendo a voz de Deus. E saem por aí dizendo: Deus me mandou. Não podemos errar, meus amados. Na dúvida, peçamos confirmação ao Espírito Santo de Deus, que certamente já deve ter se manifestado, mas a pessoa não lhe deu atenção. Muitos irmãos, quando ouvem a voz de Deus falando algo diferente do que eles esperam, simplesmente a ignoram e entram em rota de colisão contra Deus. Existem pessoas também que ouvem a voz do mundo ou a voz do maligno e pensam que se trata da voz de Deus. É preciso ter muito cuidado para não atribuir ao Senhor o que não é dele e para não chegarmos a obedecer a alguém diferente dele. Existem muitos irmãos tomando decisões equivocadas e atribuindo-as a uma ordem de Deus, sendo que Deus não lhes deu ordem. Existem pessoas profetizando e prometendo aos irmãos aquilo que o Senhor não lhes ordenou. Existem pessoas abrindo igrejas, pessoas despreparadas, sem conhecimento, fazendo isso apenas por interesse financeiro, alegando que foram instruídas por Deus para isso, sendo que o Senhor não lhes deu ordem alguma. Existe de tudo nos dias de hoje. Muitas vozes se sobrepondo à voz de Deus. No livro do profeta Zacarias, aprendemos que se recusar a ouvir a voz do Senhor ou rejeitar a voz de Deus são formas de ativar a ira do Senhor e fazer com que Ele deixe de ouvir as nossas vozes e de ouvir as nossas orações. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 de João 4, 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Zacarias 7, 11. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz
o Senhor dos Exércitos. Louvado seja, exaltado seja o nosso Deus de justiça. Deus sempre se comunicou com o ser humano e principalmente nos dias de hoje, já que o Espírito Santo, Senhor, habita em nós. É uma comunicação permanente. Mas a comunicação é um caminho de duas vias. Tem a via de ida e a via de volta. Deus deseja que ouçamos a voz dele e que respondamos a ele em obediência, fazendo a vontade dele. Foi para isso que nós viemos a este mundo, para fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor requer também que nós falemos com ele. Precisamos estar em oração constantemente, falando com o Senhor em espírito, apresentando as nossas necessidades, reconhecendo as nossas fraquezas e os nossos erros e apresentando a Ele a nossa gratidão por todas as bênçãos que todos os dias Ele nos dá. E, se necessário, pedindo a confirmação de alguma voz que tenhamos ouvido. A voz de Deus para nós, filhos de Deus, tem que ser inconfundível. Porque quando o Senhor fala, a terra se derrete. E independentemente da forma ou da voz com que Deus nos fale, o sistema auditivo de uma ovelha de Deus, de um filho de Deus, consegue distinguir e identificar a voz que é de Deus. Se alguém está confundindo a voz de Deus com outras vozes, isso é uma indicação de que a pessoa não conhece profundamente ao Senhor e que precisa se dedicar mais à oração e ao estudo bíblico. Tem que ser um prazer para qualquer filho de Deus ouvir a voz do Senhor e obedecer às palavras dele, porque sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós. E quando Ele fala, é sempre para o nosso bem. Seja como o som de muitas águas, o som de trombeta, um brado veemente, ou com uma voz mansa e delicada, ou como o Senhor desejar falar conosco da forma que Ele quiser. Tem que ser motivo de grande alegria termos um Deus tão grandioso, maior do que todo o universo, se ocupando de cuidar de nós, tão pequeninos, mas tão amados por Ele. Por isso, precisamos estar seguros de retribuir ao Senhor todo o amor que dele recebemos. E retribuir com muito amor e fidelidade, porque é isso que Ele espera de nós. É muito triste ver irmãos se desviando do caminho do Senhor, realizando afirmações antibíblicas, nutrindo convicções sem qualquer respaldo bíblico e caminhando por trilhas tortuosas, trilhas que conduzem a um precipício. E o pior, afirmando que estão firmes nos caminhos
da Bíblia e que os outros que seguem ao Senhor, esses é que estão errados. E tudo isso porque essa pessoa deu ouvido a vozes estranhas e assumiu como verdade coisas que Deus não falou. Se você se encontra nessa situação, se você é um desses irmãos, ouça agora a voz do Espírito Santo, porque essa sim é voz de Deus. Ouça o Espírito Santo dizendo: volte para os caminhos de Deus. Exaltado e glorificado seja o nosso Senhor Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu, para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal, continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvindo e seguindo apenas, unicamente, exclusivamente a voz de Deus.